Bom dia, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem vai assistir esse vídeo, não se sabe quando, nem onde, nem que data você vai assistir esse vídeo, mas é um registro da nossa vida que a gente pode fazer. Um arquivo. Você pode fazer um arquivo com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com a sua esposa, com pessoas com você mesmo, com pessoas da sua vida, que um dia todos nós vamos. E se a gente faz um registro, fica o registro. Uma fotografia é muito importante. Hoje eu sinto muita falta de ter lembrança do meu pai, de alguma coisa, de arquivo. Nós temos muito pouco, porque na nossa época não existia a condição de você ter nenhuma fotografia bem feita. Para você tirar uma fotografia, você tinha que contratar um retratista. Ele vinha na sua casa, tirava uma foto, passava 3 meses para vir entregar uma foto 3x4. Ou se não, era um tal do binóculozinho, que botava aquele negativo dentro de um binóculo e você olhava assim. E esse era o registro. Então eu tenho um registro do meu pai muito pouco. Eu tenho uma foto do meu pai, quando ele foi para o Rio de Janeiro, acho que ele tinha uns 22 anos de idade, que ele tirou uma foto junto com o meu tio lá, e essa foto eu encontrei na casa da minha tia minha, e eu arquivei essa foto, eu mandei ampliar essa foto e até distribuí para minha mãe. Eu tinha uma, dei outra para minha tia, que era com o esposo dela, e essas são as lembranças que eu tenho do meu pai. Então hoje a gente tem nas nossas mãos, onde a gente pode fazer qualquer tipo de arquivo. Hoje você tira a foto de 5 minutos, manda para sua mãe, para o seu pai, pega a foto da sua mãe. Hoje tá bom demais para vocês. Mas lá atrás pra gente nós não tinha registro não. Próximo, então, para começar aqui, tô aqui com a minha mãe. Ninguém mais. Esse é o belo momento. Ninguém mais, ninguém menos. A minha mãe, a dona Anita. Pronto, dona Anita. Mãe, puxa aí pela memória. Que ano a senhora nasceu, hein? Olha, em 1947. Um bocado de chão, hein? Uhum. Olha aí. Então hoje, quantos anos? Hoje, 50, eu tinha 3 anos de idade. Pronto. Aí, quantos anos a senhora tem hoje? Hoje eu tenho 78 anos. Pegue! Será que nós chega a 78? Até mais, se Deus quiser. Mas a senhora não lembra onde a senhora nasceu? Agora lembra? Agora que é tempo. Lembra? Eu lembro. Onde? Sim. Vá, diga aí. No jardim. Para quem está acompanhando. Para quem está acompanhando. Eu nasci num terreno chamado Jardim. Sim. Das Florestas. Jardim das Florestas. É. Eu nunca vi nem falar. Eu nunca vi nem falar. Não. Isso é Olha a importância. Isso era em Paraíba. Na Paraíba? Paraíba. É. Mas lá perto do Cafula ou era Cafula? Não, Cafula. Ou a senhora já chegou no Cafula, nascida ali? Eu já cheguei mocinha. Oxe, eu pensei que a senhora tinha nascido no sítio Cafula, na Paraíba. Não. Nasceu nesse sítio, como é o Jardim, o quê? Jardim Floresta. Que pertencia a que cidade? A cidade de Pertencia Belém. a que cidade? Pertencia à cidade de Belém, da Paraíba? Era Paraíba. Então... Era um fazendeiro que era dono dessa fazenda. Mas ali por perto dele, da onde... O nome dele era peraí, deixa eu lembrar direito. O nome dele, desse jardim, né? Sim, mas era ali por perto de onde morava a tia Joana? Era por ali? Por onde morava a tia Joana? No sítio Angico? Por ali por perto? Sim, era do Egito pra cá. Tá, dona, eu não sabia dessa história não. Eu pensei que a senhora tinha nascido no Cafula. Aí quer dizer que o meu avô... Quando eu saí de lá, desse lugar, dessa fazenda que meu pai tomava conta... Isso no... Eu tinha 8 anos de idade. Município de Belém. Quer dizer que o meu avô, Varonço, quando arrumou aquele terreno no Cafula, para vocês morar, sim. Ele morava em Belém. Era. Aí tiraram para aquele meio de Jacaraú ali. Município de Jacaraú. Que Cafula é um município de Jacaraú, né? É. Pertence a Jacaraú. E na minha cabeça, na época pertencia a Mamanguape, quando ele teve. Era. Aí depois que houve a emancipação de Jacaraú, 62 anos atrás, aí passou a ser município de Jacaraú. Que toda aquela região pertencia a Mamanguape. Era, Mamanguape.
Então, Camaratuba. e depois eu morri e não sabia, porque eu pensei que a senhora tinha nascido no Cafula, que nunca me disseram. A casa da fazendeira. Sim, aí a senhora lembra de alguma coisa lá de Belém, desse, como era o nome? Jardim das Flores? Jardim das Flores. A senhora lembra alguma coisa da época? Eu lembro. Sim, quando a senhora tinha 8 anos? Ah, sim, eu tinha tanta criança. Fazia o que naquela época? Meu pai, Porque uma criança... meu pai visitava o Santo Juazeiro. E ele trouxe, eu tinha 8 anos de idade, e ele, lá no Santo Juazeiro, ele comprou um livrinho de rezar o Santo Ofício. Lá onde? No Juazeiro, do Norte. Quando a senhora morava nas Flores lá? Nas Flores lá. Será que ainda existe esse setor? Jardim? É Jardim das Flores? Jardim das Flores. Pertencente a Belém. Fazenda de Antônio Trajino. Sim. Foi tanta coisa, o passado. Não, foi aí muito quando bom. Aí, a senhora tinha 8 anos, o que fazia uma criança em Jardim das Flores com 8 anos de idade? para ler, tinha que se sentar e ler. Ali aquele livro. Aí ele perguntou, você sabe ler que a sua irmã lhe ensina? Então, daqui para frente, você vai rezar esse ofício todo sábado. Sim, aí ele no o meu avô Baronço dava ordem. botou a senhora para rezar o Santo Ofício. Ele trouxe de onde o Santo Ofício? Do Juazeiro. Ele ia para o Juazeiro em quê, naquela época? A cavalo, a pé ou de pau de arara? Pau de arara. Caminhão, não era? Caminhãozão. Que muita gente daquela região ia a pé também, né? Ia de pé, mas era uma fazendo caminhada. penitência, né? Era uma Ele chegou a ir a pé? Ainda foi em viagem. Porque ele gostava de ir para o Juazeiro. Arrumava aquela bolsa, botava nas costas. Eu lembro que eu conversava com ele lá em casa. Um saco, pegava um saco e botava as coisas que precisava daquele saco, dava um nó e botava na cabeça. Rapadura, farinha. Rapadura, farinha, feijão. Uma cabaça com água. Com água para tomar. E um montão de gente andando. Era cabaça mesmo, de verdade. As pessoas... Inchada nas costas. Aí trabalhava pelos caminhos. Trabalhava. As pessoas davam alguma coisa, né? Passava um dia trabalhando na fazenda, naqueles fazendeiros que tinha no Então, uma penitência dessa até chegar ao Juazeiro e voltar, fazia o quê? 2 meses? Era 2 ou mais? meses. 2 meses, um mês. Porque você, um mês, você tinha que trabalhar pelo caminho, pelo menos pela comida, né? Pela comida. Aí passava numa fazenda, trabalhava 2 dias, arrumava o dinheiro. O fazendeiro dava comida. Que eles davam comida. Aproveitava os romeiros. E aproveitava a viagem dos romeiros. E dizia, vocês trabalharam hoje? Trabalha amanhã novamente. Pronto, aí também, a vida. E também existia também, naquela época, eu assisti algumas coisas e li sobre o assunto, as pessoas faziam como caridade aos romeiros que passavam, abastecia eles de comida, de água, para as pessoas seguirem em frente. Tinha aquelas casas de pessoas que gostavam de ajudar. Aí já se via como ponto, né? Aí ali o pessoal dava 1 quilo de feijão, 1 quilo de farinha, 1 quilo de arroz para a pessoa cozinhar debaixo de uma árvore lá na frente e comer todo mundo. Então tinha muito essas pessoas que faziam esse tipo de caridade para aqueles romeiros que iam pelas estradas andando a pé, dentro dos matos, solzão quente. Era muito bom para aqueles romeiros que eram acostumados, né, a trabalhar. Os que não tinham costume de trabalhar. Aí ele foi pro Juazeiro e trouxe o Santo Ofício. Aí a senhora aprendeu a ler? Já sabia ler com 8 anos? Já. Sabia ler? Eu era inteligente com 8 anos. Menino. Naquela época aprendi a ler que chamava grupo, não era nem colégio, era um grupo escolar, não era? Escolar. É a minha irmã ia para esse grupo. A senhora chegou a ter aula pelo rádio? Escutava, porque naquela época tinha aula pelo rádio. Tinha, e ela botava, pai tinha um radinho. Os professores usavam o rádio para copiar as aulas. Juazeiro, um radinho pequeno. E ali eles copiavam e escutava aquelas aulas que passavam no rádio naquele horário e aquele conteúdo dava nas salas de aula para as crianças. Eu lembro disso. O que fosse interessante, interessada a aprender, aprendia. Que uma pessoa idosa dessa época, 1950, naquela época, 1955, eu já falei com pessoas idosas, e me confidenciou que já teve aula pelo rádio. Era esse tipo de aula que pegava e a professora escutava com atenção a aula do rádio, aí ia lá na sala de aula e passava para os alunos. Passava para as crianças. A que fosse assim, inteligente, ela aprendia mesmo decorada, não sabe? Sim. Aí a senhora aprendeu a ler o Santo Ofício com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade. Aí tiraram para morar no Cafula. Aí lá foram trabalhar na roça. Aí fomos trabalhar na roça. E aí, lá no Cafula, a senhora conheceu meu pai que vinha de onde? Meu pai veio do sertão. Do Braga? Será que era fazendeiro. Ele saiu do Braga, na Paraíba. Trabalhava numa fazenda. Eu acho que era do Braga. Ali vizinha Nova Cruz. Ele e o irmão. Aí foi o meu avô, Antônio, que foi morar lá no Cafula? Sim. Eles foram tomar conta de fazenda ou foram morar numa terra deles?
O Antônio? O meu avô. Seu avô morava lá no O pai do meu pai. Sim. Não, mas antes, esse menino quem chegou primeiro lá, no Cafula? Foi o meu avô Barões ou foi o meu avô Antônio? Peraí. Quando a senhora chegou lá. Ele já estava? Quando eu cheguei a morar no Cafula, né? Sim. Era na casa do meu avô, do meu pai. Não, mas assim, porque o meu avô Antônio tinha um terreno aqui, né? Era lá no Cafula, nesse setor aqui do outro lado do riacho, lá no alto. E o meu avô, pai Barões, tinha o dele aqui. Quando vocês chegaram de Belém para morar aqui, aquela família Catolé já morava aqui ou eles chegaram depois? Chegaram depois. Foi assim. Que eles já vieram do Braga. No Braga. Eles moravam no Braga, que papai nasceu. Era fazendeiro, ele tomava conta de uma fazenda lá no Braga. Que papai nasceu ali no Braga e ele foi registrado em Nova Cruz. E ele conhecia a família. O meu pai é originalmente, por nascimento, rio-grandense. Rio-grandense. E o registro dele é de Nova Cruz. Eu tive acesso a um documento dele. Isso mesmo. E ele nasceu ali, naquela região do Braga. Então, para ver que o pai dele morava ali, no Braga. Então ele nasceu ali, se registrou em Nova Cruz. E dali eles saíram pro Cafula. Foi. Então já chegou lá rapazota? Já chegou lá rapazota, a senhora lembra ou era menino? Quando eles chegaram para morar lá. Chegou, era menino, naqueles bem arengueiros. É meninote. Era assim como o William? Como o maior? Nem Joatan. Já era grande, 16 anos. Que ele já podia com barriga. Então ele já tinha uns 15 anos. Já tinha uns 15, 16 anos. Não, era 13. 13? Era 13. Voltou às memórias. Era 13 anos. Aí ele ia apanhar água, né? Levava aquela jumenta com aquele... Naquele riacho embaixo, ali naquela cacinha? 2 barris, Só podia botar 2 barris, porque aquele colocava um embaixo, né? E no outro lado o outro. Aí só era 2. Em cima não podia. Era como eu quando era criança que ia buscar água, era desse jeito. Se não tivesse alguém que ajudasse. Tu também, quando era criança, tu não ia buscar água. Os homens amarravam o saco na cintura. Amarrava no pescoço quase. Para levar da cintura. E tu amarrava no pescoço mesmo. Era pequeno. Aí ficava mexendo farinha. Aí eu dizia assim, esperando. Quando o Manuel Afonso chegava, Manuel Afonso ria ainda quando eu lembrei essa história para ele. Aí quando ele chegava, dizia, Manuel, toma conta dessa mexida de farinha que depois nós dividimos, alguma coisa. Porque isso aqui para mexer com esse saco no pescoço não dá não. Aí a chegada que a gente chama dos Catolé, chegaram os novos vizinhos, né? Então chegou com quem? Chegou com quem? Chegou com tia Nice, com o papai e Terezinha. E tia Terezinha não era casada ainda não? Não, faz tempo. Faz tempo. Não, a Judite já chegou tudo já por ali, né? Sim, menino. Não tia Judite também, né? A mais nova lá? Não, entre Cleonice e o papai, eu acho. Tia Judite. Espera aí, tem uma que era... Espera aí, deixa eu lembrar. Porque eu acho... Judite. Eu acho que quando... Antes de vir, eles morreram lá para a fazenda. Eu acho que quando foi para lá, Benedito e Terezinha já era casada. Quando ele foi pro Cafula. Eu não sei dessa história, porque não deu tempo eu perguntar a tia Cleonice, ela morreu antes de eu conversar com ela direito sobre esses assuntos. E eu não tive a oportunidade de falar isso com ela. Mas eu não sei se quando... A gente entrega tudo nas mãos de Deus, que Deus é se quando eles foram morar, quando essa família da gente foi, dessa parte do meu pai, foi morar no Cafula, eu não tenho registro de que se foi a família completa ou se tia Terezinha já era casada e se Benedito já era casado. Eu acho que eles já eram os mais velhos, né? Os mais velhos já eram casados. Quando eu me casei... Não, quando eles chegaram lá. Quando eles chegaram para morar lá. Chegou com quem? A senhora lembra? Lembrança? Eu sei que chegou tia Nice e papai, que eram os mais novos. Eram esses que vieram da fazenda de lá. Eu acho que foi só esses dois. Os outros já tinham... E Judite, né? Que morreu solteira, né? Judite. Foi. Tia Judite, né? Pois sim. Aí começaram a morar por ali. E fui crescendo. Aí eles foram crescendo, os vizinhos, e de Arengano terminaram se casando. Aí a senhora se casou com quantos anos? Eu me casei com 20 anos, comprei. 20 anos, e papai tinha? 22. 22? Então era a idade daquela foto que ele fez do Rio de Janeiro. Ele tá aí lá em casa. Aquela foto de 22 anos, né? Então aquela foto no Rio de Janeiro de 22 anos, ele era solteiro. Porque ele casou e com poucos dias foi pro Rio de Janeiro. Ele casou
Ele casou e depois que eu tive A senhora casou primeiro, a senhora casou em que meio? Em que meio do ano? Janeiro, Casou? fevereiro. A senhora casou em... completei a minha idade no dia 25 de janeiro. Sim. E me casei no dia 19 de fevereiro. Ah, 19 de fevereiro a senhora casou. Nesse mesmo ano, papai foi para o Rio de Janeiro depois de casado ou ele só foi depois que nasceu o menino? Só foi depois do ano, no próximo ano. Vamos supor, a gente está em 2025, a senhora casou agora que é fevereiro, e ele foi para o Rio de Janeiro em 2026, por exemplo, né? O ano que vem. É isso aí. No próximo ano, né? Depois que o menino nasceu. Depois que o menino nasceu, o menino já estava com 6 meses. Fevereiro, quando o menino né? nasceu. A senhora casou em fevereiro. Aí vamos, fevereiro. Aí março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então a Luísa nasceu mais ou menos em outubro ou novembro. Ele é de outubro ou de novembro? Sabe? É de janeiro. Então ele nasceu em janeiro do outro ano. A senhora passou um tempinho sem ficar grávida. Foi. Passou um tempinho sem ficar grávida. Ele nasceu em janeiro. Ele é de janeiro também. É de janeiro. O meu irmão mais velho. Rapaz. Meu Deus, mas de verdade, o tempo passa, as histórias, né? Sim, aí quando o menino nasceu que estava com 6 meses, aí papai, por necessidade, acunhou para o Rio de Janeiro. Acunhou para o Rio de Janeiro. Aí quando ele vai para o Rio de Janeiro, quando é com poucos tempos, uma cearense, prima dele, se separa do marido, o marido arruma outra, aí houve uma briga entre os casais para lá. Ela vai embora para o Rio de Janeiro. Quando chega lá, vai direto para perto do primo. Sim. E começaram a se conhecer. Eita! E começaram a se conhecer, que foi lá que ele arrumou a namorada. Aí meu pai, novo no Rio de Janeiro, ela separada. Separada, aí, e ela foi logo direta para onde ele trabalhava, para ele arrumar emprego para ela. Aí, novo, bonitão. Sim, meu pai era bonito, né? Era. Meu pai era bonito. Era que nem Luciano. Meu pai era bonito quando era novo. Com 22 anos. Se você acha Terezinha bonita, se você acha Luciano bonito, não, meu pai era bonito. Se você acha Vilma bonita, era a cara deles três. Aí parece que foi bem feito. Sim. Aí só que nesse intervalo, quando foi para o Rio de Janeiro, o meu pai foi para o Rio de Janeiro, mas só que a senhora, aí o pai do meu pai resolveu sair do Cafula e foi morar lá onde... Foi, no Cafula? Eles não saíram, a senhora não foi morar lá na região onde a gente mora agora? Onde a gente morou? Então o papai ainda estava no Rio quando o pai dele foi morar lá na casa do finado Benedito, lá embaixo, na beira do rio, lembra não? Desse detalhe? Porque a Luísa não era pequenininho, o papai veio, voltou e fez e voltou, ele vivia indo e voltando pro Rio. Ele trabalhava lá, ele vinha de férias. Porque assim, passava um mês. Deixa eu voltar. Quando passava um mês já deixava um filho gerado. Vamos voltar. A senhora casou. Quando a Luísa tinha 6 meses, papai foi para o Rio de Janeiro. Aí no próximo ano... Aí quando ele voltou, a senhora ainda estava morando no Cafula ou já vinha morar na Cachoeira? Quando ele voltou do Rio de Janeiro? Na Cachoeira, Olha aí, puxando a história. Aí eu tava então... seu avô morava lá na frente. Sim, eu na gruta embaixo, na gruta, assim, que eu tinha comprado o terreno. Embaixo? Sim, embaixo, perto da cacimba d'água. Naquela cacimba de João Gonçalo. Era aí a casa. E a casa grande era do finado Benedito em cima, né? Era aquela de cima. Está lá até hoje. Está lá funcionando até hoje. Tá vendo? Então, era a casa do finado Benedito. Aí o terreno lá embaixo, da beira da cacimba, era do meu avô Antônio ou era do finado Benedito? Peraí, que ficava no berço da cacimba. Onde vocês moraram. Lembra? Lembro. Onde a senhora morou na beira da cacimba, na casa de Taipa? Lembro, era do finado Benedito. Aí, então... Que ele tinha comprado. Então, eu acho que era assim. Quando o finado Benedito comprou aquele terreno, tinha aquela casa da beira da cacimba. Ele, como era um cara inteligente, ele fez lá no alto uma casa de tijolo muito boa que está lá até hoje. Foi. Então ele fez aquela casa. Eu estou deduzindo que a história seja assim. Tem aquela área, aquele pé bom da gente se sentar. Só para a senhora confirmar. Eu estou deduzindo que a história seja assim. Ele comprou o terreno, aí já tinha aquela casa na beira da cacimba. Ele fez a casa dele lá em cima. Então, quando ele fez a casa dele lá em cima, ele foi morar, sobrou a casa da beira da cacimba, ele teve a ideia de trazer o pai dele para morar lá, né? Foi assim? E vendeu a terra do Cafula. Foi. E logo em sequência, ele compraram aquela terra do meu avô, que é vizinha dele. Quando ele se viu lá só, aí eu fui lá, no Cafula, na casa do seu sogro, né? Na casa do meu pai. Do seu pai. Não, agora eu ainda estou falando dos catolé.
E não é mesmo? Do Antônio Catolé, né? Uhum. Que quando a senhora casou, a senhora foi morar na terra do Antônio Catolé ou na casa dele, do Antônio Catolé? Não, Assim que casou? Fui morar na minha casa. Na terra de Antônio Catolé ou na terra do velho Barão? Na terra do falecido. Na terra do seu sogro, lá no Cafula. Foi, meu pai fez uma casa para ele de taipa, casinha. Foi. Casinha de taipa. Naquela época era desse jeito, era dentro do agave. Era pobreza. Sítio de agave. E lá ele arrancou uma parte do agave. Que hoje é assim. E aí na barreira, cortou aquela barreira alta. Era feita nas costelas da barreira. Olha, Aí, porque hoje, presta atenção, só um pouquinho. Hoje é assim. Olha como é fácil. Olha como é fácil hoje. Para os jovens de hoje. Vai casar. Aí tá trabalhando, vai ali, aluga um apartamento já pronto e vai. Naquela época de vocês, para casar, o noivo tinha que fazer uma casa de taipa num trabalho miserável para poder casar. Era. E tem uma coisa, e só ia morar junto se fosse casado. Não, tinha que casar, e casava virgem. Só casava virgem, as moças. As moças eram virgem. Tinha que casar virgem. E se fosse, elas fossem mulher já de outro tipo de gente, ai, não ficava por aí não. Ia embora, cai fora. Não, a discriminação era grande. Se não fosse virgem. Verdade, se fosse virgem, não casava, não. Virava a mulher do mundo. Sim, mundano. Aí a senhora foi lá morar nessa casinha. Então morou pouco tempo nessa casa. Nessa casa. Morou nem um ano, não. Ei, me diga uma coisa. Repara, a Janete não é mais novinha, não. Não, Janete tem 60 e forrada. Quando eu cheguei a morar lá. Que tia Zezé morava no Cafula também? Morava. E casada também já lá. Puxa uma história, puxa outra. Já tinha Janete. Ela morava naquele alto, era de Antônio Barões pra cima? Ela morava embaixo naquela grota. Perto, onde tinha uma subidinha assim. Puxando para perto da casa do pai dela? Sim. Que ela morava no terreno do pai dela ou no terreno dela? Morava no terreno do pai dela. Aí a casa era... Aí o caso foi isso, seguinte, quando saiu todo mundo do Cafula, veio todo mundo junto, né? Foi uma veio Zezé, veio todo mundo. Foi uma arrastada. De ela conheceu o João Cândido, a família de João Cândido era dali? Não, era de lá do Ceará. Ela conheceu o papai do Ceará? É. Ele largou a família dele todinha pra lá. Sim, e veio morar com o Zezé. Ninguém nunca viu saber quem é a família de João Cândido. Não. Ele morreu e eu não sei quem era a família de João Cândido. Ele era filho... Foi assim, a história que nós sabia dele era assim. Ele morava numa fazenda. E ele é filho de uma empregada com um fazendeiro. Com um fazendeiro. Tá vendo? Era um cara sem, na discriminação daquela época, era um cara sem família. Porque ele era um filho solto. Era. Sem pai. Porque o fazendeiro não assumiu ele. Não assumiu ele para ser filho dele. A mãe dele era mãe solteira. Era mãe solteira. Foi a empregada que teve um caso com o patrão e na maioria das vezes é expulso da fazenda porque a mulher do patrão não quer mais lá. Não quer mais lá. Provavelmente aconteceu isso com ele. Então ele era um cara pobre de família. Não tinha E não gostava de falar da família dele. Ele era uma pessoa calada. E era gente boa. E muito bom. Eu gostava de João Cândido. Padrinho de Edilson. Eu trabalhei. Não é? Edilson. É mesmo, é padrinho de Edilson. De Edilson, tá enfim. Eu trabalhei muito com ele. Uma história puxa a outra. Eu trabalhei muito com ele. Mas eu gostava dela. Ela gostava de dar um espetáculo meio absurdo, mas eu provei para minha tia que eu não tinha ressentimento nenhum. Eu saía daqui de Natal e a primeira casa que eu baixava era a casa que tinha Zezé. Só que essa é uma história que eu vou contar uma outra hora, que essa é grande. Pode ficar com essa aí guardada. Essa é grande. Porque assim, a minha tia, ela gostava de falar da vida de todo mundo. Aí ela andou falando da minha vida, mas eu não levei em conta não. Aí eu digo, eu vou mostrar para minha tia. Se a gente for levar eu disse, eu vou mostrar para minha tia que quando a gente quer, a gente vive a nossa vida e vence na vida. E vence. Aí, mas eu não fiz assim para... nunca xinguei ela, nunca parei de dar a benção a ela, nunca parei de ir na casa dela. Você tem que mostrar... Minha presença. Você tem que mostrar às pessoas que talvez queiram o seu mal com o bem. Eu mostrava com o bem. Pagar o bem com o bem. Porque na época minha tia falou... ela falou, quando meu pai morreu, não é porque a minha tia morreu agora não, mas quando meu pai morreu, ela disse, vai virar tudo vagabundo. Ela disse. Aquilo era para mim ter mágoa dela, eu não tive.
Pois é, Nunca tive mágoa dela. Ela disse mesmo. E nunca deixei de ir na casa dela. Criada com aquela. Aí eu mostrei para ela, até os últimos dias da vida dela, de que as pessoas podem ser diferentes do pensamento dela. Depois que eu comecei então, a ter um tempo nunca tive raiva, nunca tive raiva da minha tia, nunca. Chegava lá, e era de coração, abraçava ela, eu ia na casa dela, eu levava as coisas, eu sentava na mesa, tomava café mais ela, almoçava mais ela, respeitava ela até o último dia de vida dela. Que não é porque uma pessoa falou alguma coisa de você ou lhe desejou mal e você quer ver aquela pessoa morta. Tá errado. E era da minha família, era a irmã do meu pai, respeitei ela. Ela morreu com quase 90 anos de idade e eu respeitei até os últimos dias de vida dela. A nossa história junto com a dela. Não, nunca tive atrito nenhum com ela e mostrei para ela que não precisa a pessoa ser ruim nem ter mágoa. Com 92 anos. Foi por aí assim. Sim, aí ela encontrou a história lá, né? Encontrou João Cândido, casou, não foi lá no Cafula? Foi. E morava nessa casa lá embaixo. Era. Então, aí foi que eu acho que o tio Benedito comprou esse terreno, lá onde nós moramos na Cachoeira, e mandou chamar o pai. E nisso tia Zezé foi lá e comprou. Tudo junto, era tudo perto. Aí tia Zezé foi e comprou o terreno vizinho do pai também para morar junto. Aí ficou morando Benedito, quando a gente estava fazendo de Benedito aqui, a do meu avô aqui e a de tia Zezé aqui, né? E papai morava na terra do pai. E papai ficou morando na casa do pai, enquanto ele comprou o terreno dele lá, aquele nosso lá que está lá até hoje, foi? Quando ele veio do Rio de Janeiro? Foi. A Luz já tinha o quê? Quando papai comprou aquele terreno? Já tinha um ano. Tinha um ano? Ou era mais velho? 5 anos. Ah, já estava velho. Já tinha 5 anos. Então a senhora morou quantos anos na casa do sogro? Ali na Cachoeira? Uns 4 anos. Na casa do sogro? Não, a senhora não morava dentro da casa do velho Antônio Catolé? Não, nunca morei, mas sou. Morou, na casa da beira da Cacimba, não? De jeito nenhum, não. Olha, a senhora morava sozinha na beira da Cacimba? Quando eu me casei, eu fui morar na terra... Sim, na sua casa. Na terra do pai, né? Sim. Do pai do meu marido, né? Aí ele fez a casinha... Separada. Não, mas quando... Olha, descia uma parte da serra, e embaixo era a casa de comadre Zezé. E aí subia outra fachada de ladeira, era a casa do seu... Sim, essa do Cafula já está explicado. Mas quando veio morar na Cachoeira, ali na Cachoeira, a senhora veio morar na casa de quem? Na Cachoeira que a gente mora? Não, lá na casa da terra de Benedito. Da beira da Cacimba. Era de Benedito. Aí, o meu avô, Antônio, não morava... Quem comprou foi teu pai. Sim. Que comprou a Benedito. Aquela casa da beira da Cacimba. Da beira da Cacimba. E o meu avô já morava onde? Naquela casa de tijolo? Era. A senhora morava lá na frente, né? No terreno dele. Onde hoje é o terreno. Então a senhora morava naquela casa da beira da Cacimba que o papai tinha comprado e depois vendeu a Benedito para comprar aquele terreno da gente. Comprar foi. Que eu pensei que quando morava na beira da Cacimba... Eu pensei que quando morava na beira da Cacimba lá, naquela casa, eu pensei que morava a senhora e o meu avô e a minha avó. Enquanto eles faziam aquela casa nova deles. Então, quando eles vieram do Cafula, já vieram para aquela casa nova, de tijolo? Já. Benedito morava na dele, naquela casa de tijolo. Verdade, ainda tem. E papai Antônio veio morar naquela casa. E papai morava na beira da Cacimba, lá embaixo. Que dessa da beira da Cacimba foi para aquela lá, que é lá perto de São Antônio da Silva. Comprou aquela. Então a Luísa tinha 4 anos, mais ou menos. Mais ou menos era isso. Aí ficou naquela, né? Ficava vindo de lá para cá. E a gente ficou trabalhando na terra, a gente ficou trabalhando na terra do meu avô. Até meu avô ficar só quando foi o Antônio foi embora para lá para os lugares do Maranhão. E aí ela fica aí destina aí quem também. Ficou? A mulher dele. E quem? Disse, a mulher de outro. Não, essa história aí já é lá na frente. Não, é nessa época mesmo. Nessa época. E aí ela vai pra lá e eu fico tomando conta do terreno, eu morando cá no meu. Na Cachoeira, lá perto de São Antônio da Silva. Sim, e tomando destino de lá. Do Cafula. Do Cafula. E arrumei lá uma pessoa para tomar conta, um afilhado meu para tomar conta. Para eu ir de mês em mês, de 15 em 15 dias, aí mais um dos meus meninos.
Não, aí volta lá aquela história. Aí naquela casinha pequena, quando foi morar, o único que não nasceu lá foi a Luísa. Foi. Naquela casinha nossa da beira da estrada lá? É. Dos agaves, né? Uhum. Aí ali nasceu nós tudinho. Na taperinha, na taperinha. A Terinha pegou tudo. Ô ninhada de menino. E 9. aí, 9. Fiquei com 9 filhos. Não, 9. Nasceu. Não foi 11. Então naquela casinha nasceu morreu 9. dois, não Então, morreu então nasceu 9. Morreu a Luísa e Vademir. Então, só não nasceu ali 9, a Luísa. 10 e 11. É. Era 11 filhos. Era 11 filhos. Morreu 2. Tive 11 filhos. Morreu o mais Tive- velho. E foi morto 3 por causa de... Não, aborto, acontecimento. né? Naquela época, aborto. Mas um aborto, a pessoa, a mãe com 6 meses de grávida e uma cobra enrolar na perna dela. Qualquer um morre. Até eu que não estou grávida, aborto. E eu passei debaixo de 3 cinzas de arame, sem saber se tinha passado. Aí perdeu um Era neném. um neném. Esse Uma foi menina. entre quem e quem? Peraí. Porque Valdemiro foi entre eu e Ivan. Foi, Vademiro, foi. E essa menina Essa era mais velha do que Valdemiro ou era mais nova do que Valdemiro? A menina. era mais velha. Era mais velha? Era. Então foi entre a Luísa e Terezinha, Deve ter sido, né? nesse miolo aí. Eu sei que entre tudo era essa fornadinha de gente. Aí nasceu, naquela casinha nasceu 9. 9. Dos que nasceu lá, morreu um, que foi Valdemiro, que morreu com quanto tempo? 6 meses. Morreu com 6 meses. De quê? Rapaz, ele morreu assim de um negócio. Foi catapora? Catapora, foi. Catapora. A catapora, quando o menino foi procurar. Você sabia que se fosse hoje, ele não morria? Ele morria. Porque hoje tem socorro médico. Tem. Naquela época, Vacina o que e matou tudo, ele, o que matou ele naquela época foi a febre. Que cozinhou demais Febre. ele. Porque Foi. deu a febre devido à catapora, que a gente chamava de bexiga, né? Era. Deu a bexiga. O que fez? Infeccionou o corpo todo, que caiu a pele. Foi. Ali, quando infeccionou, pegue a febre. Aí o que matou ele foi a febre. febre. Foi. Se fosse hoje, o que fazia? Quando apareceu as bolinhas no corpo da criança, levava no médico, tinha salvado. Imagine quantas mães não perderam os filhos naquela época, porque não existia tratamento assim fácil. Sabe, para fazer uma consulta dali, tinha que ir para Mamanguape. Era. Longe que só a gota, Serena. O Belém, o Guarabira. Mas o lugar mais sofisticado que tinha era Mamanguape. Tinha que pegar um jipe, né, e correr naquelas estradas de barro. Mamanguape, Guarabira, Caiçara. O meu devia ser de Caiçara. Eu era para ir, eu só ia para Belém, Guarabira. Mas não tinha transporte, não tinha nada. A felicidade que eu chegava lá, o prefeito era muito legal para mim. Aí... Que ele ficava agradecido que quando ele andava caçando votação para votar nele, os povos só davam um copo d'água. Qual o prefeito? A senhora lembra de algum? Se eu lembro? Sim. Qual foi o prefeito, melhor prefeito de Caiçara? Nossa Senhora, Pedro Alves. Tá, você sabia que ele morreu o ano passado? Morreu o ano passado. Velhinho. Foi o melhor prefeito da região. O melhor prefeito. E para mim ele foi eleito, sabe em que ano? 1982, pela primeira vez. Ele foi eleito prefeito E foi muito legal. Ele e Margarete. E hoje em dia... Era Margarete? Era. E hoje em dia, graças a Deus, só tem o pão de cada dia feito. Era a vice Margarete. Do ajuda Margarete Menezes. Parece que era. Não, Pedro Alves. Pedro Alves Menezes. Pedro Alves de Menezes. Não era Cabral. Não, Pedro Alves de Menezes. Pode olhar que até hoje tem os colégios que ele fez na época. Ainda tem? Tem escrito. Obra feita pelo prefeito Pedro Alves de Menezes. Sabe quem era o segurança dele? Do prefeito na época, em 82? Não. Diga aí. Tô lembrando não. Fubá. Lembra de Fubá? Peraí, Fubá era aquele que morava na Grota? Fubá, filho de Cidalina, que corria em vaquejada. Lembrou agora? Agora lembrei. Ainda da sua família. Fubá mesmo. Fubá era o segurança dele, do prefeito. Na época. Fubá tá morando para Banda de Belém. Morreu não? Eu acho que ele morreu não. Ele tá velhinho. Pronto. Aí então, naquela época. Pronto, naquela época, em 82, já tinha nascido os meninos quase tudo. Liu é de 80. Liu é de 82? Liu nasceu em 82, na época do prefeito, Pedro Alves. E depois de Liu só veio Edilson. Gilson é mais Gilson é de 80, não? Gilson é mais velho que Liu, 3 anos. Então Gilson é de... eu pensava que Gilson é de 80. Que Vilma ia ser a minha caçula. Vilma nasceu em 78.
Daí quando Vilma nasce, passou 3 anos eu carinhando Vilma. Ah, é meu último filho. Aqui é a minha Sussu. Se enganou. Sim, a minha Lula, o meu pai estava vivo, pai, com 40 anos na época. Tá certo. Não, 40? 40. 40 nada. Ele morreu com 40. 44. Dos 43. Dos 44. Aí, sabe quantos anos meu pai tinha quando a senhora achava que era o último? Vilma nasceu em 78. Em 78, o meu pai estava com... quer ver? 78 para 88. Menos 10 anos. Ele estava com 34 anos de idade. Quando Vilma nasceu. Ele tinha 34 anos. Estava um moleque. Foi pronto. Ele tava, não tinha como não fazer filho. Ele estava novo, com 34 anos de idade. E ele com 34 e a senhora com 32. Na flor da idade que você estava. Ele era mais velho. E com saúde, não tinha como não parar não tinha como não parir, não, viu? Quando você for lá em casa, eu vou pegar uma caixa que eu tenho lá que ninguém olha. Eita, tem história na caixa? A história tem tanto do álbum de fotos. Mais do que essa história que nós estamos contando aqui, nós traz lá da raiz. Essa é só um linhavo de história, mas você vai ver a caixa que eu tenho. Ninguém chega lá para ver mais nada que o povo hoje... só quero olhar no celular. Chip. Esse negócio de chip, eu conheci a história de chip quando eu era uma faixa assim, dos 9 anos de vida. Sim, aí... Em 80, né, que a senhora estava falando do prefeito, o Lio nasceu, aí nasceu com um problema no pé, foi? Deu uma infecção nela que precisou internar e a vice-prefeita que foi levar ela lá em casa quando veio do hospital. Não sei se a senhora lembra dessa passagem. Margarete, a vice-prefeita, foi assim, Lio nasceu doentinha, levaram... O tiro, menino, o tiro que... Não, já é outra história. Essa de 82, presta atenção, quando Lio nasceu. Vou lembrar, a senhora vai lembrar. Quando o Lio nasceu doente e nasceu com o pé meio curvado assim, ó. Era assim, os pés dela, lembra? E ela nasceu com assim, ela nasceu com uma doença. Aí o pé era todo. Aí o que, olha, deixa eu lembrar essa. Assim, pezinho. Deixa eu lembrar essa pra senhora lembrar. Já lembrei. Aí o que aconteceu? A senhora chegou no posto de Caiçara, aí disseram, essa menina precisa ser internada, urgente, senão ela morre. Aí botaram no carro, tiraram para João Pessoa e internaram em João Pessoa. A senhora sem nada tinha que vir para casa e deixar a menina lá. Isso com 5, 6 dias de nascida. Aí a vice-prefeita de Caiçara disse, dona Anita, vá para casa. Quando a sua menina melhorar, eu vou levar na sua casa. Sim. Lembra dessa história? Lembro que ela veio. Tem pessoas que não lembram, não. E queria que eu desse a menina para ela. Ela até pediu. Por que viu a senhora cheia de filho? Aí o que ela cuidou, Lio recebeu alta, botou no carro. Tanto assim, vai dar essa. Não, ninguém ia dar filho, né? Ela tinha o direito, ela como qualquer outra pessoa, tem o direito de pedir. Ela estava vendo a situação, uma pessoa com uma casa com 8 filhos dentro de casa, né? Pobre, né? Aí ela curou Lio lá, em João Pessoa passou não sei quantos dias, muitos dias. Aí ela botou no carro e veio trazer em casa. Para a senhora ver como tinha pessoas boas, mesmo no meio político. Porque se fosse uma outra qualidade de político, deixa pra lá. Não tô nem aí, pode morrer. Se quiser, venha ver. Pode morrer. Tô nem aí. Ela fez. Ela trouxe, porque naquela época, sair de João Pessoa com os filhos dos outros nos braços. Nos braços pra vir deixar em casa. Sair pra dentro daqueles buracos onde a gente morava e deixar lá. Mas era ela foi gente boa. Era modo de Pedro Alves mesmo. Modo de Pedro Alves. Ela era vice-prefeita de Pedro Alves. Pedro Alves dizia assim, para fazer as coisas para aquela senhora, para aquela mulher, eu faço mesmo de todo gosto. Porque eles tinham a certeza que a senhora votava neles. E que papai votava neles. Tinha os fotos dele nas paredes da gente. E a bondade que ele achava em mim era porque quando ele chegava, andava o dia todo, a gente chegava na parte da tarde lá em casa, eu que depressa cuidava logo naquele café. Aí, o prefeito, babona do prefeito. Aí eu botava batata e cascava. Batata doce. Batata doce. Botava Seu camarão. Pedro magro, da gostura do palinho. Sim, botava camarão
Cortava a cabecinha do camarão todinho, botava só o corpinho ali. Aí, filé de camarão com batata frita. Com batata doce. Batata doce e a garrafona de café, aqueles bulhos grandes que a gente tinha. Aí enchia de café e botava ali. Era cada copo de café que fazia gosto, passava para dentro. Essa história que ela está contando é 1982, viu? 1982. Que o prefeito foi eleito. Sim. Ele foi eleito naquela época. O prefeito só tinha um mandato, 5 anos de prefeito. Ele ficou 82, 83, 84, 85, 86, 87. Ele ficou até 87 na prefeitura. Aí depois ainda houve uma mudança no sistema que deu uma prorrogada e passou mais 2 anos. O seu Pedro Alves passou quase 7 anos na prefeitura. Aí ele fez coisas naquela época que ninguém fez. Ninguém fez. Não existia colégio no sítio. Só existia o grupo, só uma banda. Aí você saindo ali de Logradouro, ele já fez um colégio ali. Aí fez colégios grandes. Ali na saída de Logradouro. Aí fez um lá em Bola. Deu muita. Deixa eu só dizer, olha, fez lá em Bola, no colégio, sabe Bola? Lembra? No Rio, ali no Valentim. Colégio de Lade. Fez o colégio do Valentim. Chegou lá em Nessa Olímpia, fez aquele colegião pra gente estudar novo. Desceu. Já vai com 4. Chegou lá em Mané de Zuca, fez o outro colégio lá em Mané de Zuca, tá lá o colégio. Qual eram os que faziam? Não existia, não. Pra senhora ver como tinha dinheiro e os caras não faziam. Aí ele fez em Mané de Zuca e o último, sabe onde foi? No Nogueira, lá perto de Pedrinho. De Pedro. Sei também. Lá perto de Pedro do Louro. Lembro. No Nogueira. Eu fui lá também. Então ele fez, naquela região nossa, não tinha colégio. Ele fez 6 colégios. Em cada sítio ele fez um colégio e entregou arrumado de tudo. Tudo bem feito. Luxo, do jeito que eram os colégios da cidade, ele fez os colégios do sítio. Com salão de merenda, com cozinha para cozinhar as merendas, com as cadeiras novas. Tudo direitinho. Foi um avanço na educação do município de Caiçara. E isso foi a bondade de um prefeito que queria trabalhar. Porque todos que passaram, nenhum fizeram. Eu estudava num que chamava grupo, que era só uma banda. Quando chovia, um monte de goteira caindo dentro do colégio, em cima das cadeiras. Era 3 turmas numa sala só. Primeira, segunda e terceira. Misturado. Aí o prefeito Pedro Alves fez os colégios com as salazinhas divididas. Então a professora do primeiro ano dava aula ali, Dona Zita do segundo ali naquele outro canto, e de tarde a menina do terceiro ano. Porque eu estudei tudo misturado. A bagunça, a professora dividiu o quadro. Aqui é o dever do primeiro ano, aqui é o dever do segundo ano. Era isso. Aí seguindo. Aí passou, subiu a ladeira de 88, a senhora ganhou todos os meninos, parou em Edilson, que nasceu em que ano? Edilson nasceu em 85, eu acho. 85. Ele é mais velho do que Liu, quantos anos? Liu é mais velho do que ele. Liu, 2 anos? Ou 3? 3. 3, então Liu nasceu em 82 e Edilson nasceu em 85. Que bichinho de um dente fino, meu Deus. Aí esse foi o último, né? Morreu Hein, mãe? E aí esse foi o último, a senhora queria o último, mas do último veio mais 2. Nenhum. Que foi, não, 2. Que foi Liu e Edilson. E teve um aborto aí nesse meio, né? Não foi da cobra? Então, a senhora queria encerrar em Vilma. Não encerrou, veio mais 3. Porque veio a que morreu do aborto, e veio Liu e Edilson para fechar. Edilson nasceu em 85. Edilson nasceu em 85. Foi 85. 86, 87, 88, 89. 4 anos depois, papai morreu. Quando morreu eu fiquei. Ele ficou com 4 anos. A senhora ficou com 38. 38 anos, com 9 Não, 38, peraí. Ele morreu com 4. Não, era mais velho. Não, ficou mais. 40. E a senhora ficou com 40. Ele ia fazer 44. Eu ia fazer. Porque o papai morreu dia 8 de maio. Dia 8 de maio. E o aniversário dele é dia 19 de junho. Só faltava um mês para ele completar 44 anos. Então a senhora ficou com 42. Olha lá. A senhora ficou com 40 e a senhora ficou com 42. A senhora não é mais velha que ele não é mais velho de 2 anos? Então era 42 que a senhora ficou. Que ele morreu e ele ia fazer 44. Ou então a senhora é 41. Eu fiquei com 40. 41. 40 anos. Eu fiquei com 39 anos, viúva.
Ah, pois foi. Não, se quis. Não, mas ele não morreu aos 43? É. Se ele queria fazer 44, quando ele morreu. Não, já dizia 44. Então, se ele morreu com 44, a senhora tinha 42. Essas contas estão erradas. Que a senhora é mais velha 2 anos, ou mais nova 2 anos. Foi saber da minha vida. Sim. Ah, coitada. Sim, aí, agora pra Eu sou tua mãe. agora essa. E eu sou a tua mãe. E aí, pai. como foi? E aí, daí pra papo. pra aqui, olha pra cá. Eita, Esquece aquelas pessoas ali. Ali, a sua história aqui. Aí, depois que o meu pai morreu, e para subir a ladeira, cai. olha pra cá. E para subir a ladeira com 9 filhos. É eu que enfrentei, porque foi Deus que me deu força e coragem para eu fazer isso. 9 filhos. 9 filhos. 9 filhos, viúva, 40 anos, vamos supor. O mais velho ficou com 16 anos, foi evangelista. Não, o mais velho não, Terezinha. Terezinha ficou com 18. Não, 18 não, senhor. Se Terezinha é mais velha. Terezinha é mais velha, mas Terezinha ficou com 17 anos, é assim. E Ivan com 16. Não, Ivan estava com 17, é assim. Olha, deixa eu botar a data certa, olha. Ai, eu fiquei com 15, Quer saber mais do que eu fiquei parindo. Escuta, eu fiquei com 15 anos, quando o papai morreu. Sim. Eu com 15 anos, eu já era taludo. Tá. Eu com 15 anos, Van com 17 e Terezinha com 19. Terezinha não é mais velha do que Van 2 anos? Claro. Todos nós. Aí ficou a escada. Terezinha com 19 anos. Isso aí é fácil. Descendo. Terezinha com 19, Van com 17, eu com 15 e Luciano com 14. Que é um colado no outro. Um ano e dia. E Arlindo. Peraí, E Arlindo é mais novo do que Luciano. Sim, aí tem 3 meses nasceu Luciano. Olha. Um ano. Um ano. Tu faz aniversário dia 1º. Eu faço o dia 1º. E Luciano dia 14. E Luciano dia 14. De outubro, né? 1 mês e 1 ano e 14 dias. 14 já estava parindo o outro. Já estava. Boa. Aí de Luciano para Arlindo, eu acho que foi 2 anos, né? Nesse tempo não havia. Teve 2 anos, negócio, né? Não havia negócio de fazer porqueiro de chá. Você tinha. Ou você abortava, só tinha 2 coisas. Eu sempre conversando com as pessoas aí mais jovens, eu disse, naquela época, da minha mãe, da minha avó, só tinha 2 coisas que poderia fazer. Ou você tomava remédio para matar, para abortar nos primeiros meses, ou evitava o marido. Só tinha isso que podia fazer. E não podia se evitar o marido. Porque se casou, tinha que ter o marido. Porque senão, se a mulher fosse evitar o marido, ali já ia provocar uma separação. Porque dizia assim, você não Você casou comigo para ficar aqui olhando para minha cara? O homem dizia logo na cara da mulher. Até hoje existe isso. Se casam e marido e mulher tem que ser marido e mulher. Se não está servindo para nada. Então, na real, não existia. Eu conversando com os meninos iam ficar bobo. Aí eu disse, olha, pessoal, não existia anticoncepcional para mulher pobre. Não existia como evitar. Só existia o comprimido, já existia, mas era para a mulher do prefeito, para a mulher do deputado, para pessoas ricas que podia comprar. O pobre não tinha. Hoje se vai ali no posto de saúde, volta cheio de remédio. Cheio de remédio. Não deveria as prefeituras naquela época já ter comprado os anticoncepcionais para distribuir para as mulheres pobres, né? Tinha ajudado muito. Ninguém tinha enchido a casa de menino, não. Porque a gente está aqui contando a história da minha mãe, mas essa história da minha mãe reflete em todas as outras mulheres vizinhas dali daquela região que tinham a mesma vida sofrida, morando na roça, se enchendo de filho que não tinha como evitar. Mas para trabalhar, o tanto que eu trabalhei, foi difícil aparecer uma mãe desse jeito. É complicado. Para criar uma mãe solteira, trabalhando. Ficar viúva com 40 anos, 9 filhos, certo que a gente já estava grande, assim, mas tinha que ter um esteio da casa, né? Era quem? Pai, mãe. A senhora. Morreu o pai, ficou o outro esteio, que é a mãe. Se a mãe não tiver uma sustentação, uma fé, ela desanda e não cria ninguém. Desbarata todo mundo, vai para um canto, outro para outro. As minhas irmãs ia lá na minha casa me visitar e cada uma de minhas irmãs queria carregar um filho meu. Se a senhora fosse daí, ia ficar sem nenhuma, sozinha. Eu ia ficar sozinha numa casa. Eu digo, sabe de uma coisa?
Deus é quem vai tomar conta de minha família, você não vai levar não. Assim mesmo uma vai levar um. E uma outra coisa... A mais velha levou. E uma outra coisa que a senhora fez... Né? Foi isso que eu fiz. Não, isso ia esporadicamente, passava 1 mês, 2 meses, 3 meses, voltava. Não, era e Gilson é bandoleiro até hoje. Mas aí uma outra coisa que a senhora fez, que foi importante, e que deu estrutura para criar a gente, todo mundo, foi a senhora não ter arrumado um homem e jogado no meio da gente. Foi porque a senhora ficou viúva com 40 anos. Se a senhora faz isso, muitos ia arrumar atrito, intriga, a gente com o cara que estava entrando, não. O que não, mas deixa eu só explicar. O que poderia ter acontecido. Se a senhora bota uma pessoa ali dentro de casa e a senhora tinha o seu direito, não vamos tirar o seu. A senhora tinha o seu direito. A senhora abdicou do seu direito. Que a sua vida era a sua vida. Se a senhora quisesse arrumar um marido, a senhora tinha o direito de arrumar o marido. Que era o seu direito. Só que a senhora, a palavra é essa, abdicou do seu direito para cuidar da gente. E caprichei. Porque se a senhora tivesse botado uma pessoa no meio da gente ali, ia haver um atrito, a senhora, preste atenção, a senhora ia ficar com o seu homem que a senhora arrumou ali, mas não ia ficar com os seus filhos. Não. Que todos iam desertar. Ia sair fora. Ia sair fora. Ia ficar ali uns pequenininhos. Ia sair fora, porque qualquer briga saía fora. Desse jeito. Desse jeito. E acontecer. Eles ali estão resolvendo as coisas dele. Nós aqui já estamos encerrando nosso papo. Então esse aqui foi uma das importâncias. Foi essa. De a senhora não ter arrumado. Da senhora não ter arrumado um padrasto para 9 filhos jogados dentro de casa. Que isso ia dar uma confusão. Porque para começar, tinha 9 homens. Tinha 6 homens. E nós 6 homens, para conviver com um homem diferente ali, ia dar confusão. Não tinha como. Não tinha como. Olha, ia dar confusão. Escute essa daí. Não é o erro das mães hoje em dia? Ou fica viúva, arruma o macho, joga dentro de casa perto dos filhos, aí dá errado. Aí dá errado. Dá errado. Aí sabe o que aconteceu? Que quando eu cheguei... Eita! Chegou o nosso amigo Grácio. Isso aqui, né? Atrapalhando o nosso papo. Mamãe, encerra aqui. Olha, não, porque ele chegou, encerre, não pode. Encerre. Mãe, tá gravando, mãe? Aí, a nossa vizinha. Muito bem, mãe, parabéns pra ela. Chegou as visitas. Vamos encerrar o papo. Foi bom o papo. Foi bom. O papo foi legal, mas... Ficou registrado. Vamos mandar pra senhora. É muito comprido. Diga, olha. Ainda não terminei nem a metade. A senhora... uma mãe que nem eu, para criar 9 filhos. Agora ela vai samostrar. Não, samostrar não. Samustre agora. Agora pode ficar aí, vizinho. Senta aí. Fica aí, vizinho. Chegou nosso amigo auditório. Auditório, senta aí. Chegou um povo aqui para comer, para concluir a história. Esse aqui veio para comer. Mas essa também. E a gente tá aqui contando história. Eu só gosto de contar a verdade. A minha nora mesmo dizia assim, ela pergunta. A minha nora mesmo. Qual delas? Neve. Pergunta para Liu, né? Sim. Diz assim, Liu, me diga uma coisa, aonde é que Dona Anita, ela guarda o papel da verdade? Papel da verdade. Qual é o papel da verdade? Qual é o papel da verdade? Que ela guarda até hoje. Põe o linguajar. E não diz nada para mim. Aí eu fui e disse, aí Liu respondeu. Diana, você não veio nem participar da conversa da sua avó? Respondeu para ela e disse. Chega aqui atrás da sua avó para aparecer no vídeo. Chegou. E só um pouquinho. Chegou, Anjo. Você é da cidade. Essa é minha. Do mato é mamãe, viu? Do mato é eu. Aí, a neta, o tamanho da neta. Vai na mãe para aparecer. Olha, tu vai ficar pra... Chega minha filha pro colo da vovó, você ainda é nova. A menina de vó vai deixar a vovó. Pois pronto, o que eu tenho para dizer tá bom, é saia. Vai fechar aqui o vídeo. Eu fiquei com os meus 9 filhos. E aí, o mais velho chegou perto de mim, eu estava chorando, estava com 3 dias, né? Que eu tinha... Que o velho tinha morrido? Que tinha sido enterrado. Aí a senhora estava chorando porque com saudade era? Eu estava sentada, eu cortei o capim, ninguém enchi a cocheira do cavalo comer. Tu sabe o que é uma cocheira, Graça? Sim. Então, enchi a cocheira. Já hoje a cocheira para nós comer.
Aí tirei ração, botei lá para as vacas, do canto. Aí vim para casa, o facão na mão. Resuma a história que eu Aí eu contar. chego, quando Não, a história mastigada mesmo. Olha, não vai dar bola não. Quando eu chego, você quer explicar? Não estique não, fala a conversa dele não. Eu sou. Iane, não atrapalha não, nós estamos gravando o vídeo, Iane. Deixa a menina. É assim mesmo. Mas ao vivo é assim, né? É mesmo assim. É para fazer as coisas, é dizendo. Vai, mãe. Pra caminha, A senhora estava dizendo o quê? Sim, a senhora estava falando que estava chorando. Vá direto para o Sim, assunto. aí eu tava ali, cheguei, me sentei naquele cajueiro, ainda tem cajueiro lá. Tem, sim. Lá não deixa ninguém cortar não. Aí, ó, o cajueiro, aqui. fila da puta. Aí eu cheguei e me sentei, né? Me sentei. Aí fiquei, porque eu tava pensando naquela hora. Sim. Eu tava pensando assim, meu Deus. Isso aqui é o caminho. Quando meu marido vivia em casa, estava doente, mas estava em casa. Quando ele dava uma ordem, o filho fazia aquela ordem dele. Vai fazer isso assim, assim, o menino fazia também. E hoje, meu Deus, eu tenho que ser pai e mãe. E eu vou mudar, que jeito é que é. E eu tô falando de 9 filhos, viu? 9, né? Era essa a história que a gente tá contando aqui. É. Aí eu tenho certeza, meu Deus, que daqui para frente eu não vou dar padrasto a meus filhos. Aí fiquei pensando naquela conversa. Aí o menino chega Foi. por detrás de mim, bem devagarinho, o mais velho. Aí ele me abraça assim, mamãe, e a senhora está chorando? A senhora está pensando em casar? Eu disse, menino, eu não estou pensando em casar não, eu estou pensando que vou dominar vocês. Você agora, a função de pai. De pai e de mãe. Quando era de noite que eu me sentava no canto assim, botava uma esteira, chamava A esteira, eu conheço, eu lembro da velha esteira. Mas lá era de palha de De carnaúba. palha de carnaúba, sim. A esteira de palha, bota pra sentar e comer, né? É, aí eu botava no chão para rezar. Aí eu botava no chão, que tinha uma mesa grande de comer, todo mundo na mesa. Aí era para todo mundo, na hora da comida, era para estar na mesa. Falar nisso, a comida tá chegando. A senhora encurta o papo para nós Os três comer. pequenininhos, os três que eram mais pequenos, comia sentadinho no chão, em cima da esteira. Na esteira. E os outros na mesa, os mais velhinhos, né? Aí tá certo, quando foi na noite eu disse, de noite. Aí eu fiquei pensando, eu disse, não, meu filho. Quero casar não. Eu não tô pensando em casamento não, viu? Eu tô chorando aqui porque eu tava pensando em ser pai e mãe e vocês têm que me atender. A hora que ele dava, agora E foi a maior acertada que ela deu. Já até falei aqui no vídeo aqui que a gente tá gravando, que ela teve de abdicar de uma coisa que era direito dela. Ela tinha todo direito de arrumar um marido, de casar e de seguir a vida dela. Ela teve que abdicar desse direito dela para criar a gente, como gente. Pra criar como gente. Eu tava dizendo Pra aqui, me atender. são 6 filhos homens. Aí pega um homem de fora e joga nesse meio aqui. Sim. Ei, vai rolar um estresse. Vai ter uma hora que vai rolar um estresse, ninguém vai respeitar ninguém ali. Pois é. Entendeu? Foi por Então isso. foi a maior acertada dela para criar a gente como gente, foi não ter botado um padrasto, manter um padrasto a ali no ordem meio. e a palavra dela. E para manter a ordem, porque aí ia ter uma palavra só dela e a gente tinha que respeitar como mãe. Uma palavra de um padrasto o cara não ia respeitar. E era engano. Talvez respeitasse uma ou duas, mas na próxima você já mandava o cara para casa do cacete. Ou se respeitasse era um ou dois, mais que 6, né? Aí a Mas eu vozinha aqui não respeito, teve você entendeu? respeito. Teve. Mãe, foi com a história, a gente já conversou por aí. Não, ainda Falta tem mais, um deixa. pouquinho, falta só um pouquinho. Ainda falta uma beira, mas A encerração é muito boa. eu vou dizer que só tem uma hora de Aí conversa. eu fiquei pensando, aí ele Vai. disse assim, mãe, a senhora tá chorando, a senhora quer casar de novo, né? Aí eu disse, menino, tá com 3 dias que teu O pai pai morreu. enterrou-se. E como é que tu tá pensando nessa cabecinha aí que eu tô chorando a fim de homem? Tô não. Olha, Era João, era isso? era o mais velho. Aí, Tá doido. Aí ele disse assim, mamãe, e o que a senhora pensa direito? Eu disse, depois eu vou lhe dizer o que eu estou pensando. Olha, daqui para frente, eu não preciso de dar padrasto a vocês. E nem você botar mulher dentro da minha casa. Que era o mais velho, né? Era o mais velho? Era.
A rapariga lá fora. Lá fora, né? Aí ele foi feio assim. Aí faça assim, mamãe. Aí eu fui feio assim. Aí Cortei. Cortou. Foi um combinado. Foi o combinado. Aí isso aí foi o combinado. Aí eu fiquei fazendo, aí eu disse, depois eu lhe digo. Aí eu fiquei no meu pensamento assim, vou falar com Jesus em segredo. E Jesus vai saber o que eu estou pensando. Jesus já sabe o que eu estou pensando. Mas eu vou fazer em segredo, não vou dizer para ninguém. Aí quando deu meia-noite, o galo fez, deu aquele gritão bonito, que eu criava de tudo. Aí ele foi, eu fui, me levantei, que eu não estava dormindo mesmo, estava esperando por essa hora. Mas a comida vai esfriar, resuma. Peraí. Tá bom, tá bom. Tira o galo da jogada. Continua. Gosta de uma história. Sem corte. Você gosta. Aí depois nós vamos conversar mais. Aí tá certo, vou só terminar isso. Vá. Aí tá certo, aí quando deu meia-noite, eu me levantei. E eu, detrás de casa, eu tinha um pé de planta que se chamava pipoca. Eu nunca vi essa planta não, pipoca. Ela aquele. Deixa quando eu for na Paraíba, eu vou trazer para. Vai pipocar pra tu ver. Pipocar. Ela bota um cacho desse tamanho assim e é do jeito de uma pipoca mesmo. E ela abre aquela florzinha branca com aquele miolinho amarelinho. Rapaz, aí eu fui, me ajoelhei ali e fiz o pedido, meu Jesus. Eu quero que o Senhor me dê força e coragem para mim enfrentar essa luta. Mas eu não quero dar padrasto a meus filhos nunca. Enquanto eu for vivo, eu vou ter esse respeito pelo meu pai. E cumpriu. E cumpri até hoje. Até hoje está cumprido. E Não, diga não foi assim, cumprido porque a senhora está viva. E diga assim. Mas até hoje está sendo cumprido, né? E diga assim. Cumprida E mesmo. por aqui, ponto final. E por aqui, ponto final. Depois nós levamos outro Que papo chegou a hora de do conversa. almoço. Olha, Vamos almoçar. a gente conversou aqui 1 hora para contar uma história que começou em 1947. Foi. Até agora. Então a gente resumiu aqui muitas histórias, Em 50 ficou o tinha registro. 3 anos. Então, para você que está acompanhando a história, para você que vai assistir aí, ninguém sabe quando e nem onde, a gente está falando aqui de 78 Natal. anos, né? 78 A gente está falando aqui de Natal 2025, dia 6 de abril de 2025. Fica aí o registro. Essa é a minha mãe, completando 78 anos. Hoje está aqui na minha casa. A gente fez esse registro que ficará para a eternidade. Um abraço para vocês, porque a internet guarda tudo. Tchau. Valeu mesmo. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Um beijo. Um beijo aí. Só gosta assim. Valeu, meu povo. E aí, vamos